Papo com ela no ar. Seja bem-vindo a mais essa edição, a essa mesa de boas conversas, onde a sua presença é fundamental. O papo de hoje é sobre os caminhos do Brasil, nossa política, o papel do eleitor e de autoridades, sobre ter esperança, mas precisar agir também. Nossa convidada é dona do canal Zona de Polêmica no YouTube. Gosta de colocar bom humor em temas políticos que já estão cansativos no nosso país, que são tão absurdos que fica difícil comentar sempre só com seriedade. É rir para não chorar, mas desistir da pátria amada não é uma opção. Paula Camacho, bem-vinda ao Papo com Ela. Legal recebê-la por aqui. Olá, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui mais uma vez na Revista Oeste é uma honra para mim e não sabia que eu podia chegar tão longe com os meus comentários de política irreverentes, descontraídos, e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, com o seu jeitinho, com o seu conteúdo, foi chegando longe, sim. Já é de casa, né? Já é aqui da Revista Oeste. É uma alegria para a gente poder conversar com você e tentar conhecer um pouquinho além da Paula que a gente vê nos vídeos, né? Por exemplo, você parece super novinha, né? Muito obrigada. A gente faz procedimento, botox. Sério? Não parece? Faz tudo para manter, né? Porque depois dos 35 anos, começa a perder, assim, eu senti uma queda muito grande, assim, dessa região, assim. Aí eu fui atrás, saber o que eu podia fazer, aí eu entrei na onda do bioestimulador, Ultraformer, faço botox, faço tudo. Que legal, olha, eu ainda não fiz alguns dos que você falou, mas já fiz alguns outros, gostei muito também, se pudesse faria outros, porque é bom mesmo, né? Faz uma diferença e a gente vai sentindo essa queda, eu também senti. Eu senti muita diferença, assim, eu senti a cara de cansada, assim, e depois que eu comecei a fazer os procedimentos, parecia que você acordava mais revigorada, assim, né? Mesmo, sabe? Com uma cara menos inchada, com o rosto mais jovem, assim. Então, faz muita diferença, eu senti. É uma cara de descansada, né? Parece que a pessoa tirou férias, que ela tá feliz, não é? Mas não parece que você já tinha feito o procedimento. Tá bem suave e nem que você é super vaidosa, porque isso é bem natural, né? O estilo, assim, não pesa em maquiagem. Não, eu tenho uns cílios, né? Fio a fio. Eu já alisei o cabelo muito tempo. Eu alisei o cabelo durante 15 anos na minha vida. Olha. Do 15 aos 30. Aí eu resolvi passar pela transição para ficar mais natural. E porque eu via lá na frente também, quando eu começasse a ficar grisalha, com o cabelo mais branco, né? Eu falei assim, putz, quando eu começar a pintar, eu tô alisando. E eu nem sei como é meu cabelo enrolado. Então, já tinha esquecido. Nossa, nem lembrava, não sabia. E também, naquela época, quando eu tinha 15 anos... Não tinha a quantidade de profissionais para cuidar de cabelo enrolado. Era todo mundo tinha cabelo liso, todo mundo alisava. Não tinha a qualidade dos produtos hoje em dia que tem. Então, mudou muito. Então, eu resolvi passar pela transição, que é um momento bem difícil mesmo. Deve ser. Porque a autoestima vai lá no pé. O cabelo fica metade enrolado, metade liso. Durante, sei lá, 1 ano e meio, 2. Nossa, tudo isso? Porque demora muito. E tem o fator de encolhimento, né? É diferente de um fio que é liso... conforme vai crescendo, tem um encolhimento. Então, ele não, por mais que ele esteja comprido, ele está enroladinho. Então, demora mais ainda. Nossa, e o período da pandemia estimulou muito esse processo, Teve muita né? gente, mas eu já estava com o cabelo enrolado na pandemia. Já estava? Já tinha feito a transição? E é uma gracinha. Essas obrigada. caixinhas são marca registrada sua, né? É verdade. Uma no graça canal, mesmo. todo mundo fala que prefere o cabelo solto, que adora os cachinhos. É bem legal. Fiquei curiosa agora para ver ele liso, hein? Depois você manda uma foto pra gente, a gente vai pôr aqui na edição do programa, o pessoal que ficou curioso Quem também. sabe um dia eu não veio com ele liso, né? Também. Não impede de um dia você escovar, caso queira, né? Mas é bem a sua marca mesmo. Os cachinhos são lindos, lindos. Muito obrigada. E você, então, já descobrimos que é novinha mesmo, 30 e poucos anos, mas que tem essa vaidade. E você tem uma filha, é isso? Tenho uma filha de 3 anos, isso. Sou casada, vai fazer 10 anos esse ano. Você tá casada, 10 anos já, tudo isso? Poxa, anos. Se conheceram cedo, né? Não tão cedo, a gente ficou junto, tinha 25. Você tinha 25? Tinha 25. Quando conheceu ele? Quando a gente ficou junto. Eu conheci ele antes, mas eu tinha 25 quando a gente resolveu ficar junto. Que legal. E a sua filha como chama? Lorena. Tá com quantos anos? 3. Ai, bebê, que gostoso. Na fase da birra, mas a gente tem que levar com leveza, né? Sim, faz parte, toda a paciência é necessária, né? Tem que estudar também. Você lê uns livros sobre essas fases? Vejo. Eles já dão o beabá, né? A aula, porque assim, se não ler, a gente acaba
às vezes perde a cabeça, às vezes fica nervosa. E é momento que você tem que aprender a lidar com uma criança que está aprendendo as coisas, né? Então, lidar com uma criança é um momento muito novo. É tudo muito novo, então tem que estudar, é importante estudar. Ela vai testando, né? E o pessoal que já passou pela experiência conta pra gente, né? Fica mais fácil. Eu não tenho filho, mas sei disso. Mas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida alguma. Eu deveria ter tido antes. Você Eu acha? penso hoje em dia que eu queria ter tido antes para poder ter mais. Opa, mas ainda é tempo, né? Ainda dá tempo. É uma bela motivação, né? Para sair de casa, viver, né? Ganhar a vida. E quando na abertura também eu falei desistir da pátria amada nunca, eu acho que quem tem filho pensa ainda mais nisso, né? Sim. No futuro, em lutar por um país melhor, né? Um dos objetivos que eu abri o canal foi para tentar atingir o máximo de pessoas com as ideias certas, com a verdade. Porque só espalhando a verdade a gente consegue recuperar o nosso país, né? E diferente das fake news que falam por aí, né? Principalmente o governo fala muito de fake news, a mentira ela tem que ser reforçada o tempo todo. A verdade não. A verdade, uma vez que você é exposto à verdade, ela é muito sedutora. Você não consegue desver a verdade. E a mentira não. A mentira você precisa ficar falando dela o tempo todo. Então, se o governo ele quer acabar com as fake news, não, ele quer acabar com a verdade. Porque se ele quisesse acabar com a fake news, era só falar a verdade. Boa. Entendeu? Então, simples assim. Qual que é a solução? Calar o outro lado. É a solução que eles estão achando. E isso fica, para mim, muito óbvio, diante de tudo que está acontecendo. É mesmo. E eu gosto muito quando o Augusto Nunes, também nosso mestre aqui da Revista Oeste, quando ele fala, né, que a verdade pode até desmaiar, mas ela não morre nunca. E é baseado em fatos, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Essas narrativas todas que a gente acompanha. Então, eu acho legal que você logo percebeu isso e tem essa vontade de transmitir essa verdade. Você vai, exibindo algumas notícias, dando pause. Olha aqui, olha aqui. Geralmente eu pego notícias da grande mídia, né, que a gente pode colocar no canal, e eu vou comentando o que eles falam, né? O que tá de incoerente, o que eles estão mentindo, o que eles estão omitindo, qual que é a informação que está engraçada, que não está, algumas coisas que eles ficam indignados. Aí eu pego esses vídeos e vou colocando os meus comentários de um jeito mais descontraído, bem sarcástico, bem irônico. Porque, assim, a gente sabe que hoje em dia a gente não pode falar de tudo, né? A gente tem que ter cuidado com as palavras. E tratar de um jeito cômico foi o jeito que eu achei de conseguir passar a mensagem. E é muito bom esse estilo, é muito legal poder obrigada. misturar um pouco de humor, que nem eu falei na abertura também, com assuntos sérios, cansativos, que já estão chateando há muito tempo, né? Você falou de quando criou o canal, né? Como surgiu e também essa sua pegada de bom humor, esse seu olhar, como que foi se dando esse seu caminho nessa direção? Quando a minha filha foi para entrar na escola, eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora que ela vai entrar na escola? Porque eu fiquei só cuidando dela até os 3 anos. Eu pensei assim, bom, eu sou designer gráfico de formação e eu sempre trabalhei com trabalhava com brand e tal, embalagem, mas no final foi mais edição de vídeo. Eu falei, bom, eu sei editar vídeo, eu preciso de uma coisa flexível para poder cuidar da minha filha quando precisar e que pague em dólar. Aí eu falei, vou abrir um canal no YouTube. Mas o que eu posso colocar no canal no YouTube? O que eu sei? Uma coisa que eu consumo, que eu gosto muito, que eu venho estudando há muitos anos, é a política, que eu acompanho já naturalmente. Falei, vou falar disso. Mas como? Hoje a gente está numa onda de censura, de perseguição, né, muito grande no Brasil. Então, a gente não pode falar de tudo e a gente tem que falar de um jeito meio camuflado. Aí eu gosto muito do canal do Oi Luiz e da Bárbara, do Te Atualizei. Eu acho os 2 canais fantásticos. E eu me inspirei neles. Eu falei, vou pegar um pouquinho das ideias dos 2 e vou juntar e fazer o meu canal com o meu jeito. Aí surgiu, há mais ou menos uns 6 meses, eu fiz o meu canal. E deu muito certo. O pessoal aceitou muito. Eu que faço os roteiros, eu que gravo, eu que edito. Faz tudo sozinha, Faço né? tudo sozinha. E fica muito bom, viu? Obrigada. É um prazer. A gente vai acompanhando, vendo um vídeo seu. Eles são curtinhos, não são tão longos. Daí, mal termina, a gente já quer ver o próximo, outro. Os temas são excelentes, muito atualizados, né? E pertinentes também. E aí, você também está falando essa história de ter começado isso, quando teve filho. Eu falei que você é meio nova. Como você vê essa sua geração, a geração de quem está com 30 e pouquinhos anos? Quando você era mais novinha ainda, você já tinha um olhar virado para a política? Seus colegas, você percebia isso? Porque na minha época a gente era bem desligado na adolescência Totalmente disso. desligada. Eu nunca liguei para política, nunca fui ligada a isso.
O meu pai sempre foi muito politizado, mas ele não me envolvia. Ele nunca tentou me persuadir de nenhum modo. E eu comecei a me interessar com política durante as manifestações de 2013, contra os 20 centavos. Porque eu achei aquilo lá, falei, bom, então é um momento de virada. O que está acontecendo? E eu fiquei muito impressionada com a movimentação do povo, e eu já estava meio desgostosa com a Dilma, com a economia, com o caso do mensalão do PT, que já tinha acontecido. Eu já estava desgostosa disso, mas não tinha entrado na política para entender o que acontecia de política, o que era direita, esquerda, não me entendia nada. Aí, em 2014, a Dilma ganha. E eu falei, o que aconteceu? Por que essa mulher ganhou de novo? Aonde que a gente está errando? Eu tinha certeza que ela ia perder. Depois de tudo que aconteceu, eu tinha certeza que ela perdeu. Eu falei, aí eu preciso entender. Aí eu descobri o professor Olavo de Carvalho, comecei a ler, participar das aulas dele, né, do curso de filosofia, comecei a ler vários livros, conhecer as pessoas, comecei a entender. E, a partir daí, virou um hábito consumir as notícias para ficar conhecer cada vez mais o que está acontecendo. E, a partir de então, já faz o quê? 2013? 12 anos? Pois é, e daí você foi desde lá... Desde estar pegou estudando, gosto, peguei gosto. Não foi perdendo mais nenhuma vírgula. Isso, fui estudando. Hoje em dia, a gente estuda tanto, lê tanto, né, notícia, a gente lê livro, tanta coisa, que a gente já sabe tudo. Assim, eu não sou jornalista, eu não sou relações exteriores, não conheço de política, tipo, de formação nem nada, mas eu sou a tia do Zap que está por dentro de tudo. E nem precisa ser jornalista para falar sobre esse assunto, né? Uma cidadã brasileira, né? E a gente sente ali o seu conhecimento e também essa revolta que um dia nasceu em você e que, infelizmente, ainda não passou, né? Teve um período de uma esperança, um leve descanso, e aí agora, mais uma vez, né? Um desânimo e preocupação com a situação do Brasil atual, né? Fiquei muito mal quando o presidente Bolsonaro perdeu. Fiquei muito mal, não pelo fato da gente não ter ele como presidente mais, mas por ter o Lula. O movimento, né? Porque quem acompanha a política a fundo sabe o desejo de vingança que estava nele. Nossa. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele. E pode ver que ele está fazendo tudo punindo as pessoas que ficaram contra ele e beneficiando as pessoas que ficaram ao lado dele. Pode ver. Ele está pagando as pessoas que ficaram ao lado dele. E eu tinha certeza que não era só a economia que ele ia destruir. Ele ia destruir as instituições, as estatais, ele ia destruir o governo em si, em todo. E é exatamente isso que ele está fazendo. Pessoas também, Pessoas. Né? E a minha tristeza foi essa. Eu não acredito... Depois de tudo que aconteceu, do tanto que a gente foi para a rua, eu fui muito para a rua. Todas as manifestações eu estava lá. Então, nós, como né, como pessoas da sociedade, a gente teve inserido desse processo todo durante muito tempo, durante muitos anos. Aí ver o retrocesso desse homem voltar à presidência desse jeito, né, de apagar a ficha dele, mudar a lei. Gente, eles mudaram a lei de um país inteiro. Só para soltar ele. É inacreditável, né? Soltou assassino, né, estuprador, todas essas coisas horríveis para soltar uma pessoa. Gente, e a gente vê o estrago do país que não sabe agora, né? Quando e quanto tempo vai levar para o Brasil voltar para um trilho certo, né? Inclusive que quando ele saiu quando mudaram a lei para ele sair da cadeia, nesse momento eu falei, tá tudo perdido. Vão acabar com a Lava Jato. Vão condenar o Sérgio Moro, vão fazer tudo. Porque se eles são capazes de fazer isso, é porque eles têm o objetivo de colocar aquele homem na presidência. Dito e feito. Limparam a ficha dele, que aquilo foi vergonhoso. Foi, assim, um tapa na cara da sociedade. Colocar o Sérgio Moro como suspeito. Vilão. E cancelar todas as condenações, porque não era em Curitiba. Eles demoraram 5 anos para perceber isso. Entendeu? É um tapa na cara da sociedade. Quem que acredita num negócio desse? Por isso que as pessoas ficaram tão revoltadas. Eu não acho certo aquelas pessoas que ficaram lá no 8 de janeiro, que fizeram aquilo do 8 de janeiro, e as pessoas que ficaram em frente aos quartéis. Pedir golpe nunca dá certo. Isso eu sou completamente contra qualquer tipo de golpe. Eu não acho que estava certo. Porém, eu entendo
a revolta. Porque realmente é muito doloroso as pessoas que colocaram a mão nisso, quiseram, batalharam, foram para as ruas durante tantas vezes, aí vai lá e coloca o cara de novo. Eu entendo a revolta. E um monte de gente presa, né? Foi tudo a baldada, né? A rodo, assim, um julgamento em conjunto, não teve um julgamento individual. Não, isso aí E é um julgamento penas show. absurdas. Isso aí eles querem dar uma lição para a sociedade. Eles não estão querendo punir aquelas pessoas. Mas ferindo a Constituição, né? Mas eles não querem punir aquelas pessoas. Eles querem dar um recado para a sociedade. Ó o que a gente está fazendo com essas pessoas. Medo. Entendeu? Vocês não ousem ir para as ruas, vocês não ousem tentar tirar a gente, que olha o que a gente faz com elas. Porque quem que... Imagina, um assassino não pega 17 anos de cadeia. Pois é. Uma mulher que escreve com batom numa estátua pega 17 anos de cadeia. Mãe de 2 filhos. E tantos outros casos, né? Aí você vê que a lei, ela depende de quem é o réu. Porque quando eram mães de traficantes, mães de crianças menores de 12 anos, tal, pode ir para casa por causa das crianças. Agora, a mulher que pichou com batom na estátua, pegou 17 anos, está presa até hoje há 2 anos, sem julgamento. Pesos e medidas usadas a É bel prazer, inacreditável né? isso. E, assim, eu fico me pensando se eles não veem, que o povo vê isso. O povo está vendo isso. Está vendo a discrepância. Isso eu queria saber de você. Você acha que cada vez mais as pessoas estão antenadas? Quem está antenado, quem busca informação, tá. Eu acho que a grande maioria ainda não tá. Mas quem busca... Grande maioria ainda eu não? acho, Você acha? eu Puxa, acho. que pena, hein? Você pode ver que tem, assim, existem 30% é de esquerda e volta no PT. Isso é fato. 30% é de direita, volta, maioria no Bolsonaro. E o meio, que é os isentões, e é o povo que não liga para a política. Esse meio decide, porque os outros dois não vai mudar de opinião, não adianta. Então, o meio, que é o peso da balança. E esse meio que a maioria das pessoas não liga ainda. Não o suficiente. E como que a gente faz para atrair a atenção desse pessoal? Quem sabe com um canal como o seu, né? Você acha que essa linguagem com humor também chega, atinge bem o brasileiro? Eu acho que o humor, ele é muito sedutor. O humor é muito fácil você gostar de alguma coisa através do humor. Eu acho que é muito difícil, porque você não consegue, por exemplo, pedir uma ajuda para o ChatGPT para criar um roteiro. É muito difícil. Ele vai criar... Primeiro que ele faz piada engraçada. E é difícil você saber exatamente a hora de você colocar uma piada, ligar isso com alguma coisa que aconteceu no passado, alguma pessoa que falou alguma coisa semana passada, que a gente pode colocar no vídeo agora. Então, isso dá muito trabalho, só que é muito gratificante, porque trazer essa leveza de um assunto tão difícil... além das pessoas gostarem, elas compartilham muito mais. E vocês que têm esses canais parecidos, né, de direita, que trabalham com humor, vocês são amigos ou existe uma competição? Estão todos lutando pela mesma causa? Eu imagino isso. Eu imagino que... Vocês eu não estão conheço. remando a favor da mesma maré, né, no mesmo sentido. Eu não os conheço. Eu adoraria conhecer, sinceramente, porque eu sou muito fã do canal deles. Eu também de vários. Eu adoro eles. Mas, não tem uma competição. Na verdade, que nem eu falei, eu me inspiro. Eu vejo lá, eu falo assim, pô, ficou muito legal esse, eu posso ter uma ideia parecida, posso ter uma ideia, uma inspiração aí. Porque, assim, também não dá para copiar, a gente tem que sempre fazer uma coisa muito nossa, né? Não dá para fazer igual uma coisa autêntica. Copiado fica ruim. Mas o humor, ele é muito atrativo. Ele é muito fácil de você compartilhar o humor. Eu acho também. Eu adoro assistir. Eu gosto também muito, por exemplo, de assistir o Oeste Sem Filtro, né? Ouvir falar sério sobre o assunto. Tantos outros programas aqui da Revista Oeste, por exemplo, né? Tem também o Pavinato também põe muito humor, né? Você tem participado do programa dele. O sucesso dele, né? O sucesso dele é o humor, é a irreverência dele, é o sucesso do programa. Além do conhecimento jurídico, histórico que ele tem, né? A experiência dele, Pavinato ele é um gênio. Fenômeno, né? Ele coloca as piadas assim na hora e já faz ligação, assim, ele é genial. Assim. Agora, eu vi Augusto Nunes, Guilherme Fiuso, Alexandre Garcia, o Silvio Navarro, também é muito empolgante, né? Sim. O Pioto, porque são pessoas que falam sério, são aulas, né? E a gente para prestar atenção, abrem os nossos olhos, a gente junta, né? O Leco, o CREA e vê aquilo que estava na nossa frente, que estavam tentando mascarar, né? Por exemplo, as mídias, né? Que durante tanto tempo, algumas, né? Compradas, fizeram a festa, né? Manipularam tantas pessoas, agora você acha que está menos? Estão sendo mais sacadas? Eu acho que sempre foi assim, só que antes a gente não sabia. Antes a gente só tinha o lado deles. Antes,
O meu pai, ele fala que, assim, antigamente você sabia que estava errado, mas como era só você que estava achando que estava errado, então você achava que estava sozinho. Só eu devo estar pensando isso está errado. Deixa eu ficar quieto, É, né? agora, como você tem as pessoas de de diferentes partes do país, só que pensam iguais, você fala, pô, eu não estou sozinha nisso. Eu penso realmente que o liberalismo econômico funciona, que o que fez aqui está errado, tal. Então, a gente vê que antigamente a gente tinha como se comunicar. E o problema do governo é esse. Eles podem censurar, eles podem fazer lei, eles podem perseguir, mas eles não podem acabar com a comunicação entre nós, povo. Por isso que não vai dar certo. Eles vão tentar censurar, eles vão tentar acabar com tudo, e mesmo assim não vai dar certo. Pode censurar 5, 6, 8, Não 10, vai dar 15, certo, 20, mas não absolutamente é todos, e um para caminho, sempre, porque né? é um caminho sem volta já. Você não tem, a não ser que eles acabem com a internet. De hoje em diante, todo mundo analógico, volta para o passado, acabou a internet, aí tudo bem. Regime do Maduro por aqui. Mas hoje em dia não tem como fazer isso mais, né? As pessoas, inclusive o governo, defende da internet. Então, E nem brinque, nem dê a ideia, né? as Pelo amor pessoas de elas Deus. vão continuar conversando entre si, e é isso que faz a sociedade criar conexões e espalhar. Tipo, o vídeo do Nicolas, ele foi compartilhado muito mais no WhatsApp. Nossa, aquilo foi impressionante, né? Aquele vídeo do Nicolas, E assim, recente, as pessoas de falando sobre o esquerda Pix, né? indignadas, falando assim, como eu tô concordando com o Nicolas. Ai, pelo amor de Deus, eu odeio o governo por estar me fazendo odiar eu concordar com o Nicolas. Porque a verdade, ela é muito sedutora também. Não foi à toa aquela quantidade de visualização e logo depois também a medida do governo, né? O que Revendo. ficou muito feio. Péssimo. Foi um tiro no pé. Porque o povo já foi. viu que aquilo é verdade, aquilo já virou um consenso social, todo mundo percebeu que aquilo era verdade. Aí vem o governo e vai tentar perseguir a pessoa que falou a verdade? Pera lá. Tem alguma coisa errada aí. Nossa, O esse governo episódio... ficou feio nisso. As pessoas que estavam indo contra ficou feio nisso. Porque aqui, você não tem como ir contra. O Pix, o Nicolas foi muito claro, não vai taxar o Pix. O que vai acontecer é uma monitoração para tirar o dinheiro dos informais, para cobrar imposto de renda dos informais. É isso. Aí vai falar, não, é para grandes movimentações de traficantes, de não sei o quê. A partir de 5 mil? Não faz sentido isso. Você quer pegar grandes movimentações, você coloca aí acima de 100 mil, 50 mil, grandes movimentações assim, muito maiores. Agora, 5 mil, não faz sentido isso. Sem falar que ele já estava queimado por causa da taxa das blusinhas. Nossa. Então, isso só foi um reforço para mostrar que o Nicolas estava certo. Mas é um governo que a gente vê que está completamente perdido, especialmente com relação à economia. Não tem um especialista, alguém que realmente entenda do assunto, né? E as pataquadas são uma atrás da outra. E economia é um dos principais pilares de um governo, né? E termômetros também. A gente está no fundo do poço tão grande que, assim, quando falaram... Não sei se você lembra, durante a eleição, o Lula nunca falou quem ia ser o ministro da Fazenda dele. Ele não falou. Abriu, né? A gente sabia que ia ser o Paulo Guedes, do Bolsonaro, Sim. mas o do Lula ele não falou. Então, Feio quem votou isso, nele deu uma carta branca, votou no escuro, porque ele não falou quem ia ser. Aí, quando anunciou que era o Haddad, todo mundo que conhecia o mínimo de economia, falou, meu Deus do céu. E a gente está no fundo do poço tão grande que a gente está pedindo para o Haddad ficar. Porque se o Haddad sair, vai ser alguém muito pior. Tirar o péssimo para o Haddad é o menos pior, é o menos pior do que do governo. O Haddad é o único lá dentro que está tentando ajustar as contas. Tudo bem, ele está tentando ajustar as contas, aumentando imposto. Mas o Lula, ele não quer nem isso. Para ele se exploda as contas. Que o déficit, não estou nem aí. Eu quero gastar mesmo. E ele falou que ia se fazer isso. E ainda nessa questão do Pix, mexendo com as pessoas mais simples, né, que tem mais dificuldade de trabalhar, isso também pegou muito, né? Ainda mais sendo um governo que sempre, falsamente, quis pregar isso, de que se preocupava com o pobre, né? Um governo que não ajuda o empregador, né, o empreendedor, que só dificulta essa quantidade de impostos, o valor do dólar que chegou, não tem mais como disfarçar, né? Por isso que eu acho que cada vez mais as pessoas estão mesmo percebendo, aumentando esse time dos minha nossa, onde vamos parar. Eu comentei ontem que, antes de ontem, saiu uma pesquisa da Quaest e pela primeira vez, em 3 mandatos, a reprovação
mais do que aprovação. Pela primeira vez. Eu acho que na época do mensalão teve uma diferença de 3 pontos, mas ainda estava na margem de erro, então nem é considerado. Agora foi realmente grande. Foi de 7 a 10 pontos. O presidente foi lá na emissora amiga da Quest, né? Foi lá. Tentar justificar. Foi lá porque a Quest é a mais amigável do governo. Pode ver que ela sempre erra para beneficiando o governo, em todo o histórico. Então, ele é mais amigável. Não é à toa que está sempre lá na outra emissora. E mesmo assim não conseguiu disfarçar ali os dados. Eu senti que essa semana, esses vídeos que eu coloquei, daquele vídeo lá, que eu coloquei lá, que parecia um alerta. Parecia um grito de desespero. Porque eles não estavam criticando, falando assim, que o Lula é errado, tal, nisso. Eles estavam tipo assim, Lula, olha, tá ruim isso aqui. Você precisa fazer alguma coisa. Tá ruim. Então, eles não podiam fazer uma crítica tão contundente, mas era mais um aviso para o Lula acordar para a vida. Ó, tá acontecendo. Você tá perdendo o eleitor no Nordeste, que foi o que te deu a vitória. O que você vai fazer? E tá ficando tudo mal, né? A economia, as pessoas não têm emprego, né? Não tem a picanha prometida, né? Entra no mercado, não estamos conseguindo comprar nada, o salário não está rendendo. Só que segundo o IBGE, tá tudo ótimo. O IBGE, né? Outra crise, né? Segundo o IBGE, a gente está na mínima de emprego histórica, nunca teve mínima de desemprego tão baixa, só que eles não consideram as pessoas no Bolsa Família. Quem está no Bolsa Família, que são o quê? 50 milhões de pessoas? Nossa. Que está no Bolsa Família, está considerando empregado. Eu vi um dado, não sei se você confirma, você que está mais bem informada do que eu, de que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada Alguns no país? estados. Alguns estados? Alguns estados, a maioria no Norte e Nordeste. Triste. Mas tem mais estados que tem quem tem Bolsa Família do que carteira assinada. E a maioria deles é no Norte e Nordeste. Pernambuco, por exemplo, que eu coloquei lá no meu vídeo. A grande maioria é de Bolsa Família. E eles consideram essas pessoas empregadas. Só que não são empregadas. Claro, elas são dependentes do Estado. Gente. Eles não contribuem criando riqueza. Eles não criam riqueza. Eles consomem. Eles consomem. Né? E eu acho o Bolsa Família importante. Ele é muito importante. Ele realmente tira muitas pessoas da miséria. E a gente tem que olhar por essas pessoas. É muito importante. Comer mesmo. Hoje para não morrer de fome. É muito importante. Mas você tem que ver o sucesso dele pela saída de pessoas, não pela entrada. E ele comemora, eu consegui mais gente, a gente retomou o Bolsa Família, conseguimos colocar mais pessoas, não sei o quê. Isso, para mim, não é sucesso. Não. O sucesso seria se a economia estivesse crescendo sem a ajuda do governo, crescendo por si só, e empregando mais gente e fazendo essas pessoas viverem por conta própria. Sim. A saída das pessoas que é o sucesso, não a entrada. Ao contrário, né? Tem um monte de gente que já se acomodou, Bolsa Família tá bom, e se eu tiver mais filho, ainda ganho um pouco mais, Tem né? gente que pensa nesse sentido. E essas pessoas estão ali no meio das pessoas que não ligam para a política. Entendeu? Não ligam. Isso que eu quis dizer, que eu ainda acho que tem muita gente que não liga. Tá desligadona. Tá desligadona, não liga, não se importa. E aí, na hora do voto, pode acabar fazendo uma diferença terrível, né? Que compromete o país por muito tempo. Deixa eu só aproveitar aqui para fazer um convite para você que não é assinante da Revista Oeste. Caso seja, obrigada pelo apoio. Se não, aproveite esse começo de ano, faça parte também do nosso time, acesse o site revistaoeste.com/assine, envie um oi para o nosso WhatsApp também, ou mais fácil ainda, ative o QR Code aqui da tela e conheça as opções de planos para ser um assinante Oeste também. Você vai gostar e muito do conteúdo todo ao qual vai ter acesso, matérias variadas, relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, escritas por alguns dos melhores jornalistas do país. Estamos prontinhos para te atender. Entre em contato. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Paula Camacho com a gente aqui hoje, comentarista política, já é de casa aqui na Revista Oeste. Paula,
Você pensa em entrar ainda mais para a política? Quem sabe vir a ser uma política candidata? Como vê a participação da mulher nesse cenário? Olha, para ser bem sincera, no meu canal tem um monte de gente que pede. Meus imagino. amigos já estão falando sobre isso, mas eu não pensei nisso agora. Não é nem passa pela minha cabeça. O meu objetivo, eu quero, por enquanto, seguir no meu objetivo, que é informar as pessoas cada vez mais, chegar no maior número de pessoas cada vez mais. E trazer a verdade para a vida dessas pessoas e, assim, tirar elas desse nível de isenção, nível de neutralidade, trazer elas para a verdade. Então, por enquanto, eu acho que o trabalho que eu estou fazendo tem mais esse objetivo de informar, de trazer benefício para a sociedade em si, né? Fazendo essas pessoas se interessarem por política, do que entrar na política de verdade. Quem sabe mais para frente eu tenho, né? Você falou que eu sou nova, 37 anos. Bastante. Então dá tempo de daqui uns 10 anos, dá tempo de pensar nisso lá na frente, ter mais experiência, né? Conhecer mais pessoas do ramo, tal. Quem sabe mais para frente. Isso, vai deixando rolar, né? O curso não natural. é um não, mas é por enquanto não. Tá, inclusive, indo num caminho muito bom e já fazendo um trabalho muito importante. Há pouco você falava pra gente aqui sobre a turma que já sabemos que vai votar em um, a turma que já sabemos que vai votar em outro e o meio do caminho meio perdido. Essa polarização, você acha ela saudável? Você acha que não tem como lutar contra? Não acontece só, inclusive, no Brasil, né? Mas como você vê? Você vê ela acabando alguma hora ou melhor aprender a conviver? Vai cada vez mais. Pode ver que depois que a informação não está mais centralizada, né? Porque era centralizada nos grandes meios, que todo mundo era de um lado só ou não ligava. A partir do momento que a informação se espalhou e a gente tem todo tipo de informação, a polarização é inevitável. Porque, que nem eu comentei, as pessoas começam a descobrir que tem outras pessoas que pensam iguais. E começam a criar esses grupos, e criar grupos cada vez maiores, e a polarização vai acontecendo. E a polarização é saudável. Ela só tem em países livres. Né? Tudo bem que o nosso não é tão livre assim hoje em dia. Mas, por exemplo, em Cuba não tem, na China não tem, Coreia do Norte não tem. Esses países, eles têm só um lado. Então, a polarização ela é benéfica para o povo. Porque quer dizer que o povo está indo com as ideias livres. Eles estão escolhendo as suas próprias ideias. Ao passo que é só em ditadura que não tem isso. Então, eu acho que vai aumentar cada vez mais a polarização. E a janela de Overton, que mostra para onde que está caminhando a sociedade, ela está indo cada vez mais para a direita. Cada vez mais para a direita. Pode ver que o governo Lula, ele está precisando ter uma contenção de gastos, ele está tentando se mostrar, ficar perto dos evangélicos, ele já tentou. Pode ver que ele está tentando se aproximar mais, sei lá, do Tarcísio, ele já tentou várias vezes, né? Pegar o Tarcísio. Por quê? Se ele ficar muito na esquerda, a sociedade vai se afastar dele. Então, ele está precisando caminhar mais para o centro para tentar conquistar esse pessoal que ele não conquistou. Um novo público. Então, eu acredito que vai continuar a polarização, vai ter cada vez mais radicais, mas o centro ele vai começar a se introduzir na política aos poucos, conforme for andando a janela para a direita. E escolhendo mais algum cantinho, né? Isso. Seja ele qual for. A informação descentralizada é o foco principal. Não é governo nenhum que vai fazer isso. É o povo falando com o povo. É o meu canal, eu tenho o meu canal que está falando isso, uma pessoa vai lá ver, compartilha com alguém, que compartilha com outra pessoa. As pessoas se comunicando que faz a sociedade se informar e ficar cada vez mais livre. Isso tem muito poder, né? Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância da comunicação, né? O quanto você acha que, por exemplo, redes sociais, um canal no YouTube pode ter um alcance, pode mexer com a cabeça de um eleitor, um cidadão que estava desligado, e a preocupação com regularização das mídias, né? Eles vão tentar regular novamente, né? Eu acho que eles não vão conseguir. Por quê? Eles tentaram... A primeira coisa que o Lula fez quando ele entrou foi tentar fazer a PL das fake news lá, tentar censurar as redes. E quando o governo entra, logo de início, é quando ele está no auge da popularidade. Então, se ele quer passar algumas coisas mais polêmicas, aquele é o momento. Porque ele está com popularidade. E se naquele momento, no começo de 2023, ele não conseguiu, nem foi para votação, porque sabia que não ia ter voto. Se naquele momento não conseguiu, agora
com a popularidade em queda, desse jeito que está acontecendo, eu acho muito difícil. Porque a sociedade está atenta. Principalmente depois do vídeo do Nicolas. Principalmente porque foi por causa do vídeo do Nicolas, da falta de censura, que conseguiu acabar com aquela resolução deles. E foi mesmo, hein? Foi por causa do vídeo do Nicolas. Então, eles estão desesperados para censurar. É. Só que eu acho que eles não vão conseguir. Porque é uma coisa que vai pegar muito mal. Vai pegar muito, muito mal. Eu também acho e espero, né? O eleitor, como você vê as responsabilidades do eleitor? Porque tem muito cidadão que acha que participa da política ou que deva participar, que a sua responsabilidade seja exclusivamente quando vai às urnas, né? Mas você acha que vai muito além disso, isso de ficar antenado com o que está acontecendo, conhecer o político, o histórico, o que está fazendo, né? Se o que está falando é verdade ou não, pesquisar, acompanhar é importante? Com certeza. Porque assim, você pergunta para qualquer pessoa, o ano passado, quem que você votou para vereador? Já esqueceu, nem ninguém sabe. lembra. Alguém Não falou lembra. um número. Não lembra, a pessoa não lembra. Se você não lembra nem quem votou, como você vai acompanhar o trabalho que ele está fazendo? É. Ele teve algum processo? Ele teve algum desvio? Quais foram os projetos que eles aprovaram? Porque assim, daqui 4 anos vai ter que votar, vai ter que votar em vereador de novo. Você vai votar no mesmo? Então, Ou na legenda, como sempre. a política, tem gente que não gosta de política, mas se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Pois é, essa frase é boa. Porque você pode não gostar, mas ela vai interferir na sua vida. Então, por mais que você não goste, é melhor estar atento a isso. E você tomar decisões financeiras em cima disso também. Quando o Lula saiu da cadeia, eu comecei a comprar dólar. Meu Deus. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia limpar a ficha dele e tal. Eu sabia que ia ser todo esse processo. Então, quem está atento consegue se antecipar. Consegue se preparar para o que vem. E ao passo que quem acreditou tá se ferrando agora, infelizmente. Tá arrependido? Tá tentando manter uma esperança que não dá mais? Aliás, Eu tenho um passatempo ótimo de entrar Qual no que é? TikTok É? e colocar petistas arrependidos e ficar tem vendo um lá. monte? Nossa, mas tem um monte. É um dos meus melhores passatempos. no TikTok, pois é. Uma pena, a gente trocaria isso, né? Para não ter acontecido, mas Nossa, pelo menos, né? é. Pelo menos. Mas assim, infelizmente, o povo ele ainda tinha aquela memória nostálgica que cresceu, que conseguiu comprar casa própria, conseguiu comprar sua geladeira, né? Teve o Bolsa Família na época do Lula, e isso traz uma nostalgia para a pessoa mais simples, né? Principalmente do Nordeste, que eu fui feliz na época do Lula, então eu vou votar nele para trazer aquilo de volta. Só que o Lula, na época do Lula, anteriormente, o Brasil cresceu apesar do Lula. Não foi por causa dele. Porque o que fez o governo dele crescer foi o boom das commodities. Foi aquilo que ele gastou dinheiro como se não houvesse amanhã também, só que estava entrando tanto dinheiro que mesmo assim entrou, mesmo assim cresceu. E agora o cenário é outro. Agora passamos por uma pandemia, tem crise em outros países, a inflação está alta, o Brasil está com um déficit enorme e você não pode gastar mais do jeito que você gastava. E o Lula ele só sabe governar comprando as pessoas. Ele só sabe governar através de acordos, os acordos que ele tem no STF, os acordos que ele tem no Centrão, os acordos que ele tem dentro da base dele. E isso está trazendo prejudicando a economia e a pessoa mais simples está sentindo na inflação. Nossa. Você pode ver que passou mensalão, petrolão, passou tudo isso e a popularidade do Lula não caiu. Agora que não tem nenhum escândalo dessa magnitude, mas tem inflação. É um escândalo diário, né? A inflação que está pegando, está conseguindo chegar naquela pessoa mais longínqua, naquela pessoa mais no interior, que não vê nada, está sentindo a inflação. Pode não ter visto o petrolão, mas está sentindo a inflação. Está sentindo no bolso, no dia a dia, com a família, né? Moralmente, de todas as formas. E essa com a saúde. E isso está acabando com aquela nostalgia que tinha antes do Lula. Então, às vezes é um mal que a gente precisava passar. Porque imagine que as pessoas iam viver achando que o Lula era aquele herói para sempre. Então, infelizmente, a gente vai ter que passar por isso para a população entenda que ele não é esse herói. Infelizmente, estamos passando. Eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente estamos tendo que passar. Infelizmente mesmo. E aquela proposta de campanha de vocês vão, brasileiro, todos voltarem a comer picanha. Gente,
Pois é, pois é. E aí agora, ao invés de comer laranja que tá caro, escolha outra fruta. Não, primeiro foi agora abóbora, picanha virou abóbora, depois acho que não sei, o ministro dele falou que era para trocar alface por chicória. Aí depois agora é para trocar laranja por outra fruta. Por outra fruta que não esteja tão cara. Laranja, hein? O brasileiro, ele já faz isso naturalmente. Já vive com uma inflação sempre. O brasileiro já faz. Agora, um governo chegar e falar isso, em vez de tentar resolver o problema, vai lá e fala: não, troca de fruta. E ainda perguntaram para o ministro da Economia outro dia, promessa para a próxima campanha, qual que vai ser. A última foi picanha, ele ainda me falou filé mignon. Quer dizer, tá tirando um sarro com a gente. São Tá tantas coisas erradas. né? Essa nova comunicação do governo. Colocaram lá o Sidônio Palmeira, né? Tiraram o Pimenta e colocaram lá o Sidônio Palmeira. E ele chegou com uma abordagem meio descontraída, né? Com memes e tal. Eu queria entender aonde que ele acha que isso vai ser bom. Porque, assim, você vê o povo pagando caro em tudo, aí ele vem com piadinha, com memezinho. Chega a ser um deboche, sabe? Total. Pelo menos eu vejo como parecendo um deboche com a cara do brasileiro. Não tem graça. Sem falar que... ele queria se inspirar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um sucesso nas redes. O Bolsonaro não faz isso. O Bolsonaro não faz piadinha assim. Às vezes ele coloca um meme ou outro lá, que ele pega lá no Twitter e ele coloca lá nos stories, mas ele não faz videozinho, outro tom. videozinho que nem o Lula tá fazendo. Isso não é engraçado para um político. E a quantidade das viagens, enquanto tá todo mundo passando necessidade, No meu apertado. canal, Nem fale sobre isso, No né? meu canal, a gente é fã da Esbanja, viu? Ah, A gente adora Esbanja. Esbanja, ó. deslumbrada. A gente é fã dela porque eu acho que ela é a maior aliada da direita. Se Ela tem é uma mesmo. pessoa que faz bem para a direita, é essa mulher. Que enche Por de mim, munição. Ela falava em rede nacional todo dia. Ela tem um português excelente, né? Nossa, Tem uma super erudita, postura, né? postura, gentil, educada, E se foi- veste bem. E foi eleita pelo povo, né? Para Teve- representar o Brasil por aí, por todos. Tem Contém ironia, hein? Mas o nosso público já sabe, nossa audiência é qualificada. Eu sempre falo lá no meu canal que assim, vocês não me falem mal da Esbanja aqui, que aqui a gente gosta dela, viu? A gente tão tem que simpática, incentivar né? ela a falar cada vez mais, ela tem que ficar livre, leve e solta para falar suas ideias, falar o português dela. Tem que deixar essa mulher falando que ela... Gente, é um português básico, né? De Ela problema falou e o que mais? faraona outro dia. Faraona. E por aí vai, são tantos cidadão, eu não sei, cidadoas, o que foi, cidadões. abrido. Minha nossa. Quer dizer, a gente até entende Não, quando e uma tem pessoa tem uma entrevista dá uma dela. patinada no português, mas Nessa mesma entrevista que ela fala problemas e irresponsável, ela foi aquela que pediu um gabinete, falou que falou que precisava pediu um É. gabinete, falou que precisava de uma equipe, e ela reclamou que ela tem que comprar as roupas dela. Ah, é? Mas Ela quem falou, que deveria ela assim, comprar? eu pago as minhas roupas. Ah, Eu pago as minhas roupas. Olha como eu sou que boa. nobre, hein? Aí, tipo, eu vi canal de esquerda falando assim, por que essa mulher tá falando isso? Meu Deus do céu. Ela não tem noção que as pessoas vão falar assim, é óbvio que você tem que comprar suas roupas. Você compra suas roupas? Que absurdo. Gente, Ela falando que eu tiro do muito meu sem noção, dinheiro né? para escrever uma carta para uma outra primeira-dama. Eu tiro do meu dinheiro, do meu bolso. que humilde, Nossa, né? que boazinha, coisa, né? que coisa. Pois é. Agora, aproveitando esse gancho, então, você acha que tudo isso aí que a gente está comentando, que a gente ri aqui, de novo, né? Como eu falei na abertura, para não chorar e desistir do nosso país, vai ter um reflexo bem forte em 2026? Eu acho que vai. E assim, a gente ainda tem 2 anos pela frente. É, Se bastante tá tempo. ruim agora, a tendência é só piorar, porque a inflação que tem hoje é reflexo de 1 ano atrás. Então, a gastança do ano passado ainda não chegou. Vai chegar ainda. Então, tanto que os indicadores, eles estão tudo muito acima do ano passado. Então, a coisa tende a piorar bastante, assim. E as soluções que eles estão arrumando todas imagináveis e possíveis, esdrúxulas, que estão querendo colocar taxa na exportação. Onde já se viu um negócio desse? Colocar taxa de exportação nos alimentos. Só que o problema central, eles não vão atrás, que é a gastança desenfreada. É o déficit bizarro que eles têm. E que dessem o exemplo Esse é a o partir problema. de lá, É né? esse o foco do problema. E eles
simplesmente não vão lá no foco do problema porque é um governo gastador, é um governo que ele quer gastar o máximo possível. Não é à toa que aumentou o imposto em tudo, né? Não tá nem aí, não pensa em consequências e aumenta os impostos que o povo depois paga, né? E esse troca laranja, mas lá Eu acho que eles em acharam... Brasília a lagosta tá correndo solta, né? Mas você troca laranja aí por umbu, não sei. O Lula não deu uma Banana. cascata lá para Esbanja nova, fez um heliponto novo. Logo no começo comprou sofá, cama de luxo, né? Lençóis egípcios de não sei quantos fios, né? Tudo do bom e do melhor. E as viagens maravilhosas que ela viaja com dinheiro público. A gente sabe que é como dinheiro público, que é um dinheiro do bolso dela, mas é tudo sem transparência. É. Me pergunto, por que deixar escondido os gastos da primeira-dama? Se ela não tem cargo, por quê? Se E ela não se gasta, diz se ela gasta, humilde, então simplona? mostra. Ué, Até ela parece. não é uma mulher do povo, né? Assim como o marido. Você é. E quando a gente fala em esperança, né, eu me ponho para refletir um pouco, porque uma coisa é você falar assim, mas vamos ter esperança, que ter esperança tá, concordo, mas sentado na cadeira esperando a esperança cair no colo é meio difícil, né? Como você vê isso? Você tem esperança, acha que apesar dela, ela depende do quê? A gente tem que também colocar a mão na massa, a boca no trombone? Sinceramente, a pior parte do que está acontecendo agora não é o Lula. Porque o Lula, ele tá se queimando sozinho, uma hora ele vai sair, e sinceramente ele tá velho, uma hora ele não vai conseguir mais. Ele vai sair fora. Ele não tem nenhum substituto. Nenhum. Nenhum. Já tentaram o Haddad, tentaram o Boulos, que foi um fracasso, um completo fracasso. O Boulos era a aposta dele. Não à toa que o PT colocou 50 milhões na campanha do Boulos através do PT. Era a aposta dele de substituir. Só que foi um completo fracasso. Já viu que tá fraco? Já viu que tá fraco. Não tem outras pessoas. Aí pensaram na Glaze, pensaram já na Janja, pensaram em todo mundo e ninguém tem voto. E isso é culpa do Lula, né? Que ele, como todo bom comunista, socialista, gosta de trazer para si todo o poder e não gosta de dar o poder para ninguém. Então, como ele fez isso, ele cortou todo mundo que tem que crescer um pouquinho, ele tá aí sozinho agora, não tem ninguém para substituir. Eles vão tentar cavar alguém, né? Mas alguém assim que pareça que tem Isso alguma é o força que para conseguir enganar. Não a tem ponto. ninguém. Você pode pensar em qualquer Tá aí pessoa. uma esperança, então, não mesmo, tem. né? Essa é a esperança. Agora, o que eu ia falar que o ponto pior do que está acontecendo é o STF. A gente não sabe o que o STF pode fazer. Que quem poderia nos defender e fazer alguma coisa A gente acontecer? não sabe. Eles mudaram a lei, eles fizeram tudo aquilo com o Lula para botar ele lá. A eleição ela foi toda daquele jeito esquisito que a gente viu, né? Rádios do Nordeste. E não podia falar que o Lula era a favor do aborto. E não podia falar que o Lula era amigo do Maduro. Uns negócios que todo mundo já sabia e não podia falar. Então, vai saber o que vai acontecer em 2026 para tentar ajudar a esquerda. A gente não sabe. Então, eu tenho esperança, mas a minha esperança é ela ficar fraca quando chega no STF. Pois é, a gente gostaria que apenas a Constituição fosse seguida, à risca, né? Que cada um exercesse a sua função, né? Sem expandir, né? Para o além, né? Que não é bem o contrário do que a gente está vendo, né? Mas isso é culpa do Congresso, isso é culpa do Senado, principalmente, que permitiu que o STF se agigantasse dessa forma. Ele começou lá quando ele aprovou o casamento homossexual, o que eu sou totalmente a favor. Totalmente, que as pessoas têm que casar. Casa com planta, pedra, cachorro. Casa com o que você quiser. Não muda a sua vida, né? Não tem nada. É adulto, sabe o que está fazendo? Casa com quem você quiser. Eu acho que tem que ter casamento. Está sendo feliz, não está ferindo ninguém? Se você está fazendo de livre e espontânea vontade, é adulto e sabe o que está fazendo, faz. Agora, do jeito que foi feito, está errado. E foi aí o teste deles. Eles foram lá, mudaram, ressignificaram a lei e aprovaram o casamento gay. Mas tinha que ter sido pelo Congresso, não tinha que ter sido pelo STF. Foi aí que eles viram uma brecha e falaram assim, se a gente pode fazer isso, o que mais a gente pode fazer? Aí começaram... Sentiu o gosto do um poder, atrás do outro. rasgando a Constituição na nossa cara e deixando todo mundo de mãos atadas, o que é uma né? piada, né? Porque quando... Revoltado. Não sei se você lembrou, quando o Bolsonaro foi tomar posse, acho que foi a ministra Rosa Weber que deu uma Constituição para ele.
Aí eu acho que faltou lá, e eles não sabem mais o que está escrito. Pois é, então devolve, pelo amor de Deus, o livro lá que está fazendo falta e eles precisam ler. Aí, para a gente caminhar aqui um pouquinho para o encerramento, queria conversar com você tanto mais sobre tantos outros pontos, como, por exemplo, a política internacional, as relações internacionais, né? Essa amizade, essa abertura com Maduro, com países que a gente é totalmente contra, qualquer pessoa do bem, né? Com o regime que eles impõem ao povo e, ao mesmo tempo, não reconhecer qualidades do Milei, do Donald Trump agora, não sabemos como vai ficar essa relação com os Estados Unidos. Você queria comentar alguma coisa brevemente sobre isso de relações internacionais, que é importante para todo o país também, né? Eu torci muito pro Trump ganhar. Torci muito porque eu sabia que é o último mandato dele. Ele não tem como se reeleger mais, porque a Constituição americana não permite, mesmo não sendo um seguido do outro, né? Não permite mais. Então, ele chegou com os 2 pés na porta. Ele vai defender os Estados Unidos com unhas e dentes. E assim, o Elon Musk faz parte do governo, ajudou ele a se eleger. O Elon Musk ajudou mesmo. Ele foi lá e fez campanha, estava lá, fez discurso, botou a mão na massa. E olha o que o STF fez com o Elon Musk. O STF pegou uma empresa que não tem nada a ver com X e bloqueou. Isso não se faz. Não se faz. Ele colocou o Elon Musk, roubou o Elon Musk. Obrigou ele a pagar multa de uma empresa que não tinha nada a ver, pagar multas de outra empresa. Esse episódio também foi marcante. E ele aceitou porque eu acho que eles têm um plano lá. Eles vão partir para cima, porque assim, machucou o Elon Musk. E além do mais, o Elon Musk ele usou o Brasil como exemplo para a Europa e para os Estados Unidos. Olha o que acontece em países que não têm uma lei forte. Olha o que acontece em países que são fracos. Olha o que acontece com países que estão querendo censura. Então, ele usou o Brasil como exemplo para acabar com a censura nos Estados Unidos e na Europa, que é onde realmente importa. Quem que liga para o Brasil? Vamos ser sinceros. Comparando com os Estados Unidos e a Europa. Vamos comparar? Não somos liga. Pequenos, não liga. Somos muito pequenos. Então, ele usou a gente como exemplo. E eu acho que o Trump, ele lá no meio, eles vão defender os interesses dos Estados Unidos e as empresas do Elon Musk foram prejudicadas pelo Brasil. Foram, né? Foram prejudicados, isso é inegável. E isso vai ter volta. Pode ter certeza que isso vai ter volta. E assim como a gente gostaria que um presidente aqui defendesse o nosso país com unhas e dentes, né? A gente tem que pensar também, fazer esse exercício, né, de comparação. Então, caminhando aqui, porque o nosso tempo urge, você consegue não se estressar muito com os assuntos de política? Não. Faz o quê para não? Já brigou com amigos e familiares? Nunca briguei com ninguém, mas assim, como a gente tem que estar sempre vendo as notícias, e é cada absurdo, e como eu comento muito de outras mídias, eu fico vendo, né? Eu vejo lá a menina Lima, né? Aquele pessoal lá que fala uns absurdos e dá um nervoso. A gente acaba ficando nervoso. Meu marido até fala, você tem que filtrar as coisas, porque isso aí faz mal para você. Vai depois ter uma úlcera, problema aí físico. Eu treino pesado, eu jogo toda a minha raiva no treino. Conta musculação. Pra gente um pouco disso. Musculação, já treino há 12 anos com meu marido. Treino, gosto bastante. E é lá o meu momento de soltar a raiva de tudo que eu tô pensando. É um bom hábito, né? E a alimentação, você cuida também? Porque tem corpão, né? Magrinha, cuido saudável. Bastante. Cuido, gosto. Gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Você, inclusive, antes de trabalhar com canal de política, você trabalhava com a sua mãe, tinha algo também no setor de vendas. Eu sou designer gráfico e eu sempre trabalhei com vídeo e tal. E eu tinha uma empresa com a minha mãe de utilidades domésticas e eu precisava divulgar os produtos. Aí, como a gente não tinha verba para marketing, eu falei, vou eu fazer. Só falta eu aprender a cozinhar. Aí eu fui tentar aprender a cozinhar para fazer os vídeos e acabei gostando. E acabei gostando. Então. Fica de então, depois dá umas dicas pra gente, pra gente gravar um programa, uma versão mais bem light, porque a gente adora aqui no Papo com ela também. É muito raro, aliás, a gente falar de política. É que você tá chegando aqui no Oeste, é muito querida, e a gente queria te conhecer um pouquinho mais de perto. Muito obrigada. Mas a gente adora falar de gastronomia, a gente fala muito de saúde. Tem o programa de 0 a 100 com saúde, você que ainda não acompanhou, tá aqui no nosso canal do YouTube, tem todas as edições, diversos temas interessantíssimos. E para se divertir, o que você faz com o marido, com a filha? Viaja? De vez em quando curte uma prainha? Vai pra praça? Eu gosto de ficar em casa, pra ser bem também, sincera. Viajar de vez em quando eu gosto, mas como eu tô trabalhando muito, e meu marido também, a gente gosta de ficar em casa. De vez em quando vê uma sériezinha, alguma coisa assim, ver TV, ficar em casa, ir na piscina, a gente gosta de ficar em casa. Gostoso. Convida bem a gente tranquila. pra ir na piscina também, com que a gente certeza, topa, quentinha, mas bom. Ai, que delícia! Isso aí, tá certíssima, viu? Feliz por você. Muito obrigada. Feliz por conhecer você melhor, uma pessoa tão bacana, né? Que não tá passando à toa aí na vida.
Mais uma vez, bem-vindo à Revista Oeste. Volte outras vezes Muito aqui obrigada. em toda a nossa programação. Estou sempre aberta a convites. E a gente vai seguir te acompanhando, viu? Parabéns pelo trabalho. Siga firme e forte. Conte aqui com a gente, conte Adriana, comigo, muito obrigada. tá? Obrigada, pessoal. Estou muito grata de estar aqui. Obrigada a você, viu? Tudo de bom e até uma próxima. E aquele muito obrigado especial a você que faz a Revista Oeste acontecer. Siga o Papo com ela nas redes sociais, deixe sempre comentários. E inscreva-se no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais, eu vou te esperar. Até lá, já sabe. Fique firme, fique bem.